Olá, meus irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum, e hoje a Igreja nos apresenta o testemunho de um grande homem, um frade, São Maximiliano Maria Kolbe, que morreu de fome no bunker em 1941, prisioneiro do regime nazista, e morreu de fome, condenado a morrer de fome, porque ofereceu-se para morrer no lugar de um pai de família. Que por intercessão de São Maximiliano, nós possamos chegar ao céu, nós possamos ver a glória da eternidade, nós não temamos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Vamos meditar o Evangelho, que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus faz uma pergunta a Pedro e é uma pergunta legítima. Os reis da terra cobram impostos dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde: dos estranhos. Mas o interessante é que aqui, os homens de Deus, os cobradores do imposto do templo, não estão cobrando impostos dos estranhos, mas estão cobrando impostos dos filhos, ou seja, do próprio povo de Israel. Jesus questiona isso, porque os filhos são livres. Os filhos de Deus não estão obrigados às coisas do mundo, apesar de vivermos no mundo, de colaborarmos materialmente para a manutenção da sociedade, de sermos bons cidadãos, e é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos bons cidadãos. Apesar de tudo isso, nós somos filhos de Deus e somos livres. As regras sociais se aplicam a nós como se aplicam a todos os outros, mas nós não podemos ceder ao que está por trás das regras, àquilo que tem como intenção desfazer em nós a imagem e semelhança de Deus. Não podemos nos submeter a regras sociais que infligem a nossa conduta de vida, regras sociais, regras morais que querem desfazer no nosso coração e na nossa alma a lei eterna e moral de Deus. Não podemos. Devemos obedecer à sociedade civil, devemos obedecer aos governantes, desde que aquilo que a sociedade propõe não vá contra os nossos princípios. Outro dia eu assisti a uma entrevista de um dos especialistas da ONU dizendo que se os cristãos não se adequarem às novas leis, às novas regras, não haverá lugar para eles no mundo. E quando eu falo de leis e regras, vocês que me ouvem sabem do que eu estou falando. Nós deveremos aceitar tudo aquilo que a sociedade propõe como sendo normal. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, nem tudo aquilo que a sociedade propõe está de acordo com o plano e a vontade de Deus. E antes morrer do que ofender a Deus, antes morrer do que pecar, antes ser cancelado, escrachado, deixado de lado, do que perder a paz e a interioridade que Deus nos traz. Nós precisamos ter essa consciência. Jesus pagou o imposto para não escandalizar os cobradores do imposto do templo, mas Jesus deixou claro, os filhos não devem pagar o imposto. Nós somos filhos de Deus.
nós não devemos nos submeter, novamente eu digo, às imposições do mundo. E vejam, irmãos e irmãs, nós cristãos somos a maioria na sociedade. E por que é que nós deixamos uma minoria tão barulhenta ditar as regras no mundo em que vivemos? Nós precisamos, com amor, com misericórdia, conforme o nosso ser de filhos de Deus, anunciar a verdade, pregá-la sem medo, dar testemunho dela, viver segundo aquilo que o Senhor espera de nós. Se assim nós o fizermos, nós seremos respeitados. Mas hoje em dia, a grande maioria dos cristãos não se dá ao respeito, não vive como cristão, não mostra a alegria de ser de Deus. E por isso estamos todos, sendo tragados pelo mal que está na sociedade. Peçamos a Jesus hoje essa graça, de obedecermos sim, mas de sermos firmes nos nossos propósitos, de colaborarmos sim para a manutenção da sociedade, mas de estarmos atentos às injustiças e a combatê-las. Peçamos ao Senhor que um dia, tendo nosso testemunho nessa terra, dado de fato testemunho acerca dele, do Senhor, nós por ele sermos recompensados com a graça do céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.